É, só para começar dizendo que essa é uma ideia que surgiu junto com a Kit, acho que a gente estava, né, no Afro-Europia, se calhar não me lembro muito bem, mas conversando sobre como é que, em termos metodológicos, a gente podia conversar um pouco sobre história oral de vida, porque é uma tarefa que é uma das atividades que está prevista dentro da tarefa de ativismos migrantes, né, do Migrant Media Act. Então, a ideia é conversar com pessoas da sociedade civil, ativistas ou pessoas envolvidas de alguma forma nesse meio ativista, que são pessoas racializadas, e pensar como é que a gente pode colher essas histórias, e pronto, histórias de vida para trabalhar no projeto. E aí no meu mestrado, eu tenho, para quem não sabe, né, eu fiz um mestrado em estudos africanos na Universidade de Letras, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e o meu mestrado foi exatamente sobre história oral de vida, ou narrativas orais, de duas mulheres negras brasileiras, que no caso são minhas duas tias maternas. Então, eu coletei a história delas, né? Fui até o Brasil, fiz uma entrevista com elas para coletar essa história de vida, e depois eu relacionei esses relatos, essas narrativas, dentro de um processo todo com as temáticas da identidade, da memória e da resistência. Então, acho que é legal começar falando. Deixa eu só colocar vocês aqui para baixo, que agora eu aqui não me vejo. Então, só começar falando um pouquinho sobre essa coisa de como surgiu a história oral. É relativamente recente, por isso tem um caráter aí de inovação. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, para tentar coletar relatos de pessoas que voltavam da guerra ou que tiveram algum trauma pós-guerra, etc., lá na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e aí depois foi se espalhando. No Brasil chegou um pouco mais tarde, já para depois, já no começo da década de 90, assim como em Portugal. Eu tenho pouco informação sobre história oral em Portugal, mas a que eu tenho eu reuni num documento que depois eu vou partilhar com vocês. Mas no Brasil também chegou na década de 90, porque a gente existiram muitas ditaduras militares na América Latina como um todo, né? E aí o caráter político da história oral não era permitido dentro da academia, por isso que demorou um pouquinho para a história oral chegar nos países latino-americanos como um todo. Essa ideia de ouvir vozes que são subalternizadas, de pessoas que, em geral, não são incluídas nos meios acadêmicos, etc. A história oral, em geral, tem três vertentes mais conhecidas. Uma que é a história oral temática, onde há um tema central que é trabalhado, por exemplo, o tema das migrações. Poderia ter um projeto de história oral sobre imigrantes brasileiros no Porto. E aí a temática central é essa coisa das migrações, e ouve-se pessoas, imigrantes, etc., que vão falar sobre essa temática em si. A história oral de vida é mais focada no indivíduo, né? Então, na vida do indivíduo. E a pessoa conta a sua vida, sua história de vida. E pode ser que tenham perguntas ou não, aí a metodologia varia, mas em geral há um questionário semi-estruturado ou só uma base para que tipo de assunto você gostaria que aquela pessoa tocasse durante a sua entrevista, mas o foco é mesmo o indivíduo e a vida daquele indivíduo. E a outra é uma história oral temática, história oral de vida, e a história oral, o testemunho oral, que é mais focado em trauma, em pessoas que passam, por exemplo, pessoas que vivenciaram o Holocausto, Segunda Guerra ou guerras civis, etc. E tem ainda a tradição oral, que é mais etnográfica, tem uma vertente mais etnográfica. E aí, por que eu escolhi a história oral como metodologia para o meu mestrado, né? Porque tem esse caráter político, social, de ouvir vozes que são marginalizadas, porque é um meio que é bastante democrático e aberto, né? Então há uma linha de raciocínio no Brasil que diz, inclusive, que a história oral não precisa ser feita só dentro da academia, né? Então tem associações,
comunidades, agremiações, outras instituições que não são necessariamente acadêmicas, que também podem fazer história oral. Então, essa ideia de quebrar barreiras entre academia e sujeitos de estudo, essa ideia de ser uma metodologia mais aberta e mais democrática. Então, como é que eu fiz na minha pesquisa? Primeiro, eu fiz um projeto de história oral, né? Então, para entender o que eu ia buscar nessas entrevistas, o que eu estava tentando pesquisar, responder, quais eram os meus anseios, né? Então, tem essa questão de traçar os objetivos, falar um pouco das noções teóricas que envolvem as temáticas que eu me interessava nessas narrativas. Então, para mim, eu fiz que me fugiu o nome agora. Aqui tem um nome, Estado da Arte, um Estado da Arte sobre memória, sobre identidade, sobre as noções de resistência, etc. Para depois, isso tudo antes mesmo de chegar na parte das entrevistas, né? E aí depois que eu fiz esse estudo todo de estado da arte, é que eu fui pensar, ok, o que eu vou buscar nessa entrevista, o que eu quero, o que me interessa, né, dali, quais são as temáticas que possivelmente podem surgir ali, que me interessam falar, como é que perguntas ou que intervenções que eu posso fazer durante a entrevista que podem guiar, que podem talvez suscitar questões que me são importantes, né? E aí eu montei um guião básico, que depois também vou disponibilizar tudo para vocês, e fui para o campo, né? Com meu caderninho, com o meu gravador, e fiz mais ou menos 7, 8 horas de entrevista entre as duas pessoas. Essas entrevistas foram divididas em 2 momentos. Então, no primeiro momento, foi uma coisa bem livre, assim. Eu sentei com as minhas tias, são um contexto, né? Minhas tias são pessoas idosas, já beirando os 70 anos de idade, e elas obviamente não têm noção nenhuma do que era o que eu estava fazendo. Eu só conversei que, olha, eu estou fazendo um projeto para minha faculdade, e eu quero ouvir a história de vida de vocês. Queria que vocês me contassem como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que era quando vocês eram adultas, jovens adultas, etc. E o papo começou meio assim. Então, começou supostamente linear, né, nessa coisa da infância. Me conta um pouquinho como era na infância. E depois a coisa foi ficando cíclica e foi dando voltas, e elas iam para a vida adulta, voltavam para a infância. E eu tentava intervir o mínimo possível. Eu tinha mais ou menos 18 questões num seminário, 18 questões, não, 18 tópicos num seminário, em que no meu caderninho de campo eu ia mais ou menos ticando o que elas já tinham falado e anotando mais ou menos quando que aquilo aparecia nas gravações, né? Então, sei lá, mais ou menos em 30 minutos, a tia X falou sobre uma coisa que tem a ver com identidade. No minuto 45, ela fala uma coisa que pode ter a ver com resistência, para depois eu ir linkando. E fui também anotando coisas que para mim eram importantes, e são importantes em geral na história oral, que são as coisas que a gente não consegue pegar em áudio. Então, expressões, tom de voz, se ela estava mais agitada ou menos agitada, esse tipo de anotações que eu fui fazendo para linkar o conteúdo das narrativas com a expressão corporal, o que estava acontecendo no ambiente, etc. E depois que eu fiz essa coleta, eu lembro que eu tive alguns problemas técnicos também. Isso é uma coisa importante, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no campo, né? Mas lembro que no dia choveu muito, 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 e os áudios tem um barulho de chuva, de raio, depois para transcrever isso foi um trabalho absurdo, assim. E eu fiquei, meu Deus, agora, assim, pelo menos 2, 3 minutos eu não consegui entender o que estava ali. Aí, por sorte, no caderno de campo eu tinha anotado, choveu, tá chovendo muito e a tia tá falando sobre tal coisa. Mas essas coisas técnicas que só acontecem no trabalho de campo, ou na hora que a gente está em campo, que não dá para prever. Então, essa coisa de deixar o gravador o mais perto possível. Se fosse hoje, eu teria usado talvez um microfone de lapela,
E tentar prever essas coisas que podem acontecer na hora da entrevista e que podem dificultar ou facilitar o trabalho pós, né, da transcrição, etc. Então, eu voltei do Brasil com mais ou menos 8 horas de áudio. Essas 8 horas de áudio se transformaram em 140, 150 páginas de transcrição bruta, né? Dessa transcrição bruta, eu passei por existe uma etapa do método que eu escolhi, né, que é baseado nos estudos do núcleo de história oral da Universidade de São Paulo. Eles, pronto, tem uma parte do processo que é a transcriação, então desse texto transcrito bruto, eu criei um texto original meu, intervindo, tirando, limpando coisas, colocando, tentando transmitir o que não necessariamente foi dito, mas o que era importante ser ressaltado ali. Então tinha um trabalho meu ali quase literário de transcriar essas entrevistas. Esse texto ele foi aprovado pelas tias, né? Então depois eu voltei esse texto para ela e falei, olha, desse tempo todo que a gente conversou, essa aqui é a história de vida que eu tirei que eu consegui chegar, né? E elas gostaram, pronto, se sentiram bem e fizeram comentários até, e pronto, e isso foi incluído no texto, porque a história de vida também, a ideia é ter esse caráter colaborativo, né, de não ser só a pessoa que tá entrevistando, que toma conta de tudo. É óbvio que sempre tem uma relação de poder ali, a gente não consegue tirar isso de todo, mas teve ali um caráter colaborativo delas também participarem da contação de histórias, que para mim era importante, porque história oral? São pessoas que também não são alfabetizadas, elas não sabem escrever e ler. Então, para mim foi muito importante depois eu ler esse texto para elas e elas me disserem, olha, realmente acho que faz sentido isso ou não faz sentido isso. E o texto final que foi para a dissertação era a entrevista transcriada com a colaboração das duas, né, das duas tias. E aí depois eu parti para análise e interpretação das narrativas usando os eixos que eu escolhi para a escrita da dissertação, né? Que é isso da identidade, da memória e da resistência. Eu coloquei aqui 3 capinhas de livros, que são os livros que eu usei mais, assim. Eu até trouxe por acaso um deles que é. Vocês estão me vendo? Não, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá, Parece aqui. desfocado e ao contrário, Ah, mas não sim, há calma problema. aí também. Aqui, ó. Esse é um dos livros que eu usei, que eu fiz muitas e muitas e muitas marcações, e que foi a minha bíblia de história oral, que é um manual escrito pelo professor José Carlos Sebe Bonmerri e pela Fabiola Holanda, que são 2 nomes assim de peso, por assim dizer, da história oral no Brasil, e que para mim foi muito importante voltar aqui e pronto, entender o que eu podia fazer melhor ou não. Mas eu acho que esse é um bom começo sempre, assim, começar com um guia, um manual que vai te dar, pronto, mais sustância, né, no trabalho que você vai fazer, especialmente eu que estava trabalhando com pessoas da minha família e que eu tinha toda a questão da subjetividade, a questão da minha própria empolgação, não é, com o que elas estavam contando, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, então, meu Deus, que incrível que eu estou registrando isso. Então, esse envolvimento todo foi bem importante para mim, como pesquisador e indivíduo, mas também membro da família, mas também sobrinha, mas também, assim, o meu papel nessa pesquisa foi interessante para fazer a manutenção de como é que eu me envolvia, né, na pesquisa. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Tem um vídeo, calma aí, que eu vou mostrar, são 5 minutos trecho de vídeo que eu acho que é importante, com provocações da professora Suzana de Ribeiro, que também é uma das especialistas em história oral do Brasil. Depois, é basicamente isso, eu vou terminar com esse vídeo e a gente pode abrir para cada um contar, ou comentar, ou fazer o que acha melhor, mas eu acho que ela tem reflexões muito interessantes sobre o que é, o que não é história oral de vida e como é que a gente começa, né, um projeto em história oral de vida. Vocês estão vendo minha tela no YouTube? Então, tá. Então eu vou começar aqui.
Aí eu acho que agora você vai Para mim tá precisar. aparecendo a apresentação, não vai aparecer o YouTube. Pois, é isso. Não Ok. está a aparecer o YouTube, não. Bom, então só um minutinho. Eu vou partilhar novamente, vou partilhar uma outra tela, que é essa tela aqui. Agora deve aparecer. Bom, eu vou dar play. Vocês conseguem ouvir? Não tá sem áudio para mim. Tá, calma aí. Ainda não estou a ouvir. Calma aí. Deixa eu partilhar com som, não partilha. Não consigo. É o link? Vamos ver se por acaso tem aqui alguma coisa de partilhar com som. Não compartilhar a tela. Veja embaixo, compartilhar som também. Sim, tá aqui. Vou tirar o microfone. Sim. E agora? Embaixo lado esquerdo. Quando aparecer, não é? Sim. É. Boa. Ok. Acho que não tem. Aqui nesse encontro a gente vai falar um pouco sobre um panorama histórico e alguma coisa sobre conceitos, sobre usos dessa história oral, enfim. Reflexões sobre o uso dela no presente. Esse vai ser o nosso assunto. Para começar... Vocês estão ouvindo? Sim, vai. Ouve, tá. É aqui que eu... Estou ouvindo. Você ouve bem, Luísa? Sim. Pensar um pouco o presente. Esse vai ser o nosso assunto. Para começar, pensar um pouco o que é, então, história oral. Fazendo uma abordagem bastante ampla, né, desse assunto, pensar, refletir um pouco sobre o que é história oral. A gente pode dizer que história oral é um processo, né? Um processo de trabalho que vai privilegiar diálogo, colaboração de vários sujeitos, considerando experiências, memórias, identidades e subjetividades de todos esses sujeitos que estão envolvidos num projeto, né? E qual é a finalidade? A produção de um conhecimento. A produção de um conhecimento que tem uma natureza diferente, que tem natureza justamente nessa subjetividade, no encontro de subjetividades e baseado na memória, né? Esse conhecimento ele vai se dar por meio da construção de narrativas e de estudos que vão dar conta, né, falar sobre a experiência de grupos ou de pessoas. Então, assim, isso numa abordagem bastante ampla, a gente pode considerar que a história oral, então, não é uma entrevista, não é um fazer simplesmente. É todo um processo, é todo um conjunto de trabalho, né? Muita gente acaba se animando, às vezes, com o processo de fazer uma entrevista, vai lá, grava, né? E fala, fiz um projeto de história oral, né? Então, só para começar também, o que não é, né? Um pouco do que não é história oral. Só uma entrevista não é história oral, né? Só uma entrevista é entrevista, tem um nome para isso, né? Uma coleta, digamos, aleatória de depoimentos, de gravações, enfim, pode ter um valor precioso, mas também não é história oral. Né? A gente tem que pensar que a história oral ela é mais do que só o registro ou só um registro, né? Também não é história oral a ideia de preencher lacuna. Então eu estou na minha escola e preciso arranjar alguma coisa para descobrir o que aconteceu naquele momento específico que eu não tenho documento nenhum sobre ele. Mas eu sei que tem um professor velhinho, às vezes, que sabe. Então eu vou lá e entrevisto esse velhinho. Só para preencher essa lacuna, né? Só para saber o que aconteceu naquele momento. Isso também não precisa ser um trabalho de história oral, né? Se é só uma informaçãozinha, se é uma coisa restrita, dá conta com uma entrevista, né? Também não é remédio para todo o esquecimento da nossa sociedade atual, né? A gente às vezes brinca, né, que a gente tem um problema social, que é uma amnésia social. A gente está esquecendo o tempo inteiro de coisas, né? Nossa sociedade atual, com a rapidez e tal, está esquecendo das coisas. E a história oral sozinha não resolve também isso, né? São ações conjuntas que podem ajudar na solução. Ela contribui, mas ela não resolve. E tem o problema que sempre as pessoas acabam fazendo com a história oral, que é a confiabilidade, né? Então, às vezes, as pessoas vão suspeitadas, mas será que ele está lembrando direito disso? Não, então eu vou contrapor aqui, vou ver no outro documento, enfim. Quando a gente começa um trabalho de história oral, precisa-se ter a clareza de que se vai fazer um trabalho que vai acreditar no que o outro vai falar. Isso não quer dizer que no resultado final do trabalho seja isso que vai aparecer, não é isso só.
mas depois a gente compõe, isso é no trabalho da gente. No momento da entrevista, a gente confia no que o entrevistado está falando, né? Então não é um trabalho, às vezes, de cutucar o entrevistado ou se contrapor a ele, lutar com ele. Essa não é o objetivo também desse trabalho, né? Eu às vezes brinco que a gente não está procurando furo, né? O furo é o jornalista que está procurando. No trabalho de história oral, a gente está procurando um conhecimento, né? Um saber que só tem naquela natureza daquele indivíduo que viveu, que experienciou aquele conhecimento, né? Aqui um outro trecho. O trabalho com história oral ser diferente, né? O que é diferente no trabalho com história oral? Eu acho que, basicamente, né, dos outros tipos de pesquisa qualitativas ou dos outros tipos de pesquisa em ciências humanas, enfim, nas humanidades, a história oral, ela encara, desde o início, a ideia da subjetividade. Da não existência de um único conhecimento possível, né? A subjetividade, ela é base para a construção da história oral, né? De qualquer documento em história oral. Porque ela é baseada na memória, que tem essas variações e etc., então ela precisa, né? Ao mesmo tempo, ela usa a memória como uma ligação entre as experiências individuais e as vivências coletivas. Ela insere o indivíduo na coletividade, e isso é algo muito importante também. Por outro lado, ela valoriza as experiências dos sujeitos com os quais ela está em contato. Então, a valorização dessas experiências, né, dessas comunidades, enfim, é algo muito importante para destacar o protagonismo, né, para enfatizar o poder desses alunos dentro das suas comunidades, dos seus cursos, das suas escolas, né? Por fim, é possível traçar, né, com os trabalhos de história oral, é possível alcançar a ideia de identificação e de coletividade, né, de comunidade nesses trabalhos. E isso é fundamental, né? A ideia de pensar que eu pertenço a essa comunidade, mesmo não sendo igualzinho àquele outro que vive ali do lado, não tem problema. Que eu sou, né, eu estou nesse grupo. Isso é muito importante, né, para os jovens, principalmente para os adolescentes e jovens que precisam disso, né? Eles muitas vezes querem ser diferentes, mas eles precisam saber que eles são parte também, né? Então, essa identidade na diferença, a ideia da composição de um senso de comunidade, são coisas que a história oral pode ajudar e muito, né? Pode instrumentalizar muito as escolas e os professores nesse caso. Mas como que a gente começa, então, um trabalho de história oral, né? A gente está com vontade de começar. É preciso, então, começar fazendo um projeto. O primeiro passo vai ser a escrita de um projeto, que vai definir como é que eu vou seguir essa história oral, né? A escrita desse projeto tem a definição dos gêneros de história oral. Se é temática, se é história oral, se é tradição oral, se é história testemunhal, né? Ou seja, são 4 tipos que eu posso escolher. Do mais simples ao mais complexo, né? A elaboração do projeto, então, como que a gente começa, né? O projeto, a existência de um projeto é fundamental. É preciso escrever esse projeto. Nem que seja bem curtinho, com poucos parágrafos, mas é preciso fazer. Porque ele vai ser um guia, um norteador, uma bússola pra gente ao longo do trabalho. Não é camisa de força, mas é um guia, né? O projeto é esse planejamento articulado de investigação, que inclui uma série de entrevistas e obedece, né, essas entrevistas vão obedecer um tratamento específico de coleta, de trabalho com texto e a de relação entre as entrevistas. Ou seja, eu vou definir no projeto como que eu vou fazer a coleta. Eu vou marcar na escola, vou na casa das pessoas, enfim. Quem eu vou entrevistar, né? Como vai se relacionar essas entrevistas? Quais as perguntas eu vou fazer para todos os entrevistados, para que as entrevistas tenham diálogo, né? Para eu possa cruzar essa documentação e depois analisar isso com mais critério, com mais possibilidade de interpretação dessa documentação. Enfim, elaborado o projeto. É preciso nesse projeto dizer qual o gênero, né? Então, a primeira coisa é história oral temática. É a mais comum de todas. Eu tenho um tema, eu tenho um assunto que eu quero tratar, e daí eu vou, na escolha dos meus entrevistados, falar, bom, esses entrevistados têm propriedade para falar sobre esse assunto. Então eu vou pesquisar esse assunto, né? Eu posso, enfim, daí responder as minhas questões, mas o assunto, o tema é mais importante que a vida e a experiência das pessoas. Essa aí podem se desenvolver trabalhos de pesquisa, né? Projetos de pesquisa, podem ser técnicas auxiliares de outras formas de pesquisa que estão sendo utilizadas, então você pode usar esse gênero como um complemento para um outro projeto que a escola já esteja desenvolvendo, e a produção de próprios acervos, né? De memória e etc. nessas escolas. O outro gênero é a história oral de vida, né? Os projetos de pesquisa de história oral de vida podem ser feitos como projetos de pesquisa, formas de diagnóstico de problemas, né? Então vou na comunidade, ouço a história de vida dessas pessoas para saber o que realmente está faltando ou o que realmente precisa ser colocado como possibilidade ali, ou formas de produção de conhecimento em tecnologia social, né? Muitas comunidades, muitas cooperativas, associações estão usando isso para ver como os seus associados, seus cooperativados estão organizados, né? Quais as ansiedades deles em relação ao trabalho na cooperativa e na associação. Então, assim, a história de vida é um gênero menos usado um pouco do que a temática, e ela vai dar centralidade à vida e não ao tema. Evidente que, normalmente, por exemplo, na educação, a gente vai ter a história da escola,
né? Então, se eu escolho história da escola, tal, eu estou escolhendo um tema, é escola, tal. Se eu escolho história de vida dos funcionários, professores, ex-alunos, enfim, da escola, tal, eu já vou saber que vai vir muito mais informação do que a escola só. Né? E a escola pode ser vista, mais do que como cenário, como um lugar de memória que propiciou uma experiência e propiciou uma identidade para esses vários sujeitos que por lá passaram ou continuam passando. Então, assim, quando eu tenho o tema, eu tenho a escola, por exemplo. Quando eu tenho a história de vida, eu tenho os sujeitos na escola, pode ser, né? Ou na comunidade, ou no bairro, enfim, como for. Bom, como último ponto aqui, acho que essa aula, né, online da professora Suzana Ribeiro, ela é muito didática, né, sobre como funciona a história oral, como que a gente pode começar a história oral. E eu montei um dossiê, por assim dizer, de história oral, que eu acho que é interessante a gente ter como equipe. Eu vou partilhar com vocês, se quiserem, já dá para baixar com QR Code, mas tem uma pasta com artigos e livros, todos que eu usei na minha pesquisa de história oral. Tem um guião, que foi o que eu utilizei para fazer a minha entrevista, né, com temáticas, questões aqui, acho que vocês estão vendo também na tela. Tem uma playlist no YouTube com todas as reflexões, cursos e metodologias sobre história oral que eu achei interessante. E aí tem também parte de como que a história oral funciona, por que ela é interessante, até como fazer especificamente a história oral. Tem também, por último, eu deixo 2 indicações de canais no YouTube que debatem muito a questão da temática da história oral. Um é do Núcleo de História Oral da USP, eles têm várias e várias na pandemia, né? Tiveram milhões de lives sobre história oral, de mulheres, de jovens, tem até de Moçambique, tem milhões de opções aqui, muitos e muitos vídeos sobre isso. E um outro canal no YouTube que é da Associação Brasileira de História Oral. Eu salvei mais referências e também tem alguns conteúdos aqui que acho que podem ser interessantes explorar. Eu salvei mais referências do Brasil porque eu acho que a história oral está mais consolidada lá, né? Pelo menos dentro dos países de língua portuguesa foi que eu encontrei mais referências, mas na pasta que eu vou compartilhar com vocês logo no final dessa sessão, tem por acaso um artigo falando sobre a história ou a história da história oral em Portugal, ou pelo menos quais são as teses ou trabalhos que foram feitos em história oral aqui em Portugal. Estão muito ligadas à política, muito ligadas às questões femininas, às questões de gênero em geral, que eu acho que pode ser interessante também dar uma olhada. Acho que da minha parte é isso. Se tiverem dúvidas ou questões, a gente pode trocar. Eu sei que a Sheila teria alguma coisa para falar, sei que a Carla também, e pronto. A sessão está aberta agora para qualquer pessoa que quiser compartilhar suas impressões ou questões, acho que é para isso. Bem, se me permitem, não sei se alguém quer avançar primeiro, mas eu, como infelizmente tenho de sair mais cedo do que contava aqui do nosso encontro, primeiro gostava de agradecer muito à Jéssica, porque foi realmente muito inspirador. E eu gostei imenso e aprendi aqui também muito e fiquei com imensa vontade, ainda bem que já tens esse material que vais poder disponibilizar, porque fiquei mesmo com muita vontade de ler mais e também ver este vídeo na íntegra, porque acho que nos pode aqui ajudar muito. Aquilo que eu tinha aqui para partilhar convosco, não é que eu tenha grande experiência quando comparo aqui com a Jéssica, acho que ela se dedicou aqui com muita profundidade à história oral, mas
aquilo que eu gostava de partilhar, que eu acho que pode ser pode ser útil aqui para o nosso projeto, foi uma experiência que eu tive, e eu depois também deixem-me só aqui partilhar aqui a minha tela, porque eu não preparei nada para falar, mas gostava de partilhar aqui só esta página do Centro de Documentação e Arquivo Feminista Helena Guimarães, que pertence ao MAR, à União de Mulheres Alternativa e Resposta, e porque a minha experiência parte precisamente de um projeto que foi este Memória e Feminismos, e se vocês virem tem aqui muitas edições deste projeto. Eu participei no início do projeto em 2012, 2013, e este projeto na altura foi ele que me fez conhecer esta metodologia de histórias de vida, e eu na altura até fiz um workshop, que eu tenho aqui conseguem ver, certo? Este livro que está aqui, que foi as pessoas que deram o workshop, eu acho que é muito útil. Eu tenho a introdução deste livro e também o tenho em papel, não o tenho em formato digital, mas posso facultar para o projeto em papel, e tenho digitalizado a parte da introdução que nos fala sobre a metodologia de histórias de vida, que foi um workshop que foi conduzido pelas investigadoras, pela Maria José Magalhães e pela Angélica Lima Cruz, que a Angélica Lima Cruz estava na Universidade do Minho e a Maria José Magalhães, que pertencia ao MAR, também estava na Universidade do Porto, e elas conduziram este workshop porque já tinham utilizado muito histórias de vida em vários projetos, nomeadamente ligados às questões de violência de género, violência contra as mulheres, e portanto também nos levantaram aqui algumas interrogações que para mim foram realmente muito úteis. E eu hoje, porque já não, no fundo, foi esta experiência muito localizada naquele momento, depois fui acompanhando os outros projetos do Memórias e Feminismos, mas o meu contributo particular com outras duas colegas foi fazer histórias de vida com mulheres no Minho. A ideia era, o Memórias e Feminismos queria precisamente trazer aqui as vozes das histórias de mulheres em diferentes regiões do país e tirá-las desse silenciamento. E nós trabalhamos precisamente a questão das mulheres no Minho, e na altura que o projeto foi delineado, e agora achei muito interessante ao ver o vídeo, porque nós também partimos desta ideia, não é, do projeto e de como é que isto se ia desenrolar e de que mulheres é que nós íamos escolher e qual era a sua importância no fundo. Nós tínhamos aqui dois objetivos, um deles, o projeto está lá, como eu vos dizia, no arquivo, neste centro de documentação e no arquivo, mas também na altura ele também está nos arquivos da Fundação Mário Soares, e a ideia era que funcionasse também como essa espécie de arquivo e nós contribuirmos nesse sentido de trazer, visibilizar as histórias destas mulheres de várias áreas, nas tais diferentes regiões. Nós fizemos isto em simultâneo, nós no Minho e outras colegas na altura na Madeira, foi a primeira edição e foi muito interessante toda esta troca que nós na altura fizemos e numa altura que não se fazia tanto, não é isto que nós estamos a fazer, que é muito útil também até por Zoom, quando não podemos estar, e na altura lembro-me de que foi uma das maiores dificuldades de ver também como é que nós criávamos aqui alguma uniformidade, porque depois estas histórias, a ideia era elas estarem ali disponíveis, mas também era criar uma agenda, e nós fizemos uma agenda com recortes dessas histórias, que depois foi a agenda daquele ano a seguir, e tentámos trabalhar isso daquele modo, de algo que a Jéssica também já explicou, fazendo com que depois de toda a transcrição e deste processo as pessoas que faziam parte dele, elas se sentissem confortáveis com esses trechos que nós estávamos ali a utilizar, com esse pequenino recorte. Porque para mim, e daquilo que eu me recordo, aquilo que mais me ficou presente por um lado foi, nós tínhamos os tais tópicos que guiavam a conversa, mas depois quando chegámos lá, nós verificámos
que realmente as histórias eram tão diversas que cada uma foi para um lado completamente diferente, e aquilo foi o mais rico também, trazer essas diferentes narrativas. Tínhamos esses tópicos, mas depois percebemos que essa uniformidade era muito interessante, era nessa diversidade, e portanto, por exemplo, lembro-me que uma das histórias, efetivamente, foi parar à situação de violência que marcou aquela mulher durante toda a vida, e nós, quando a escolhemos, nós não tínhamos sequer, nunca pensámos em ter nada do seu relato, não é, que tivesse a ver com uma história de violência, mas aquilo acabou por afetar toda a sua trajetória profissional, o contributo que ela dava em termos também cívicos, porque a nossa ideia nesse recorte foi ter essa diversidade, e, por exemplo, uma das pessoas com as quais nós conversamos na altura foi precisamente, por exemplo, a historiadora que a Rosa conhece muito bem, a Fina da Armada, e foi uma das últimas, no fundo, entrevistas que ela deu, e nós estivemos com ela, não foi um dia, nós estivemos com ela mais do que um dia, porque fomos à casa dela, porque gravámos todas no sítio que as pessoas se sentiam à vontade, e acompanhámos, e se elas nos dissessem que queriam nos mostrar alguma coisa, quer alguns que tinham, quer algum aspecto, nós acompanhámos todo esse processo, e, por exemplo, nesse caso nós fomos de manhã, por exemplo, lembro-me disso me marcar e de pensar naquele aspecto que eu acho que a Jéssica também trouxe, que foi um dos primeiros, se calhar, um dos momentos onde eu de uma forma mais explícita pensei na questão da reflexividade na investigação. E foi nós chegarmos lá, estarmos com ela, e depois ela dizer se nós íamos comprar o almoço, e nós almoçarmos com ela e acompanharmos também todo aquele dia, e ela dizer, mas falta-me uma parte, eu contei-vos aqui muito pouco, e nós dissemos, e podemos voltar? E ela disse que sim, e para mim isto foi completamente diferente de tudo o que eu tinha feito até então, porque só tinha feito entrevistas, lá está, entrevistas semi-estruturadas, outra abordagem epistemológica e metodológica que nós não temos aqui presente, e realmente eu acho que o ponto aqui central, hoje eu apontei aqui, aquilo que mais me marcou na altura, e que este vídeo traz aqui, é que em cada uma destas histórias aquilo que é valorizado é essa centralidade que se dá à vida, e foi aquilo que nós retiramos muito dali, foi acima de tudo, nós queríamos fazer essa recuperação da memória histórica de mulheres que deram contributos da sua prática cívica, do seu trabalho profissional em esferas muito diferentes, mas, acima de tudo, nós temos ali estas mulheres a aparecerem, e esta grande diversidade de trajetórias. Depois, por exemplo, isto também para mim foi outro aspecto que também foi muito rico, foi este do processo. Eu acho que de algum modo a Jéssica, há bocado, quando estava a falar da experiência dela, das histórias orais, que nós também, isto demorou muitos meses nesta troca, entre as transcrições, entre o devolver, entre, não é, chegarmos ali ao final, porque realmente é um posicionamento de investigação, de co-colaboração, e que temos aqui, que também para mim foi muito diferente de tudo até ao momento. E depois, por exemplo, isto deu-nos as bases para fazer outras coisas. Nós percebemos que tínhamos um projeto, lá está, e eu vou voltar só à questão do projeto, e portanto nós não o podíamos deixar cair. E pegámos nele em diferentes momentos depois dessa transcrição. Por exemplo, nós encontramos em várias destas histórias, e nós não tínhamos pensado nisto à partida concretamente, mas, por exemplo, várias destas mulheres tinham, por exemplo, participado na crise académica em Portugal, em diferentes universidades. E, por exemplo, isto depois deu origem a uma discussão sobre a participação das mulheres de diferentes regiões do país na crise académica, e, por exemplo, deu origem a um livro. E, portanto, este material, depois, se nós formos a ver, ele foi muito rico e foi recuperado
em diferentes outros momentos, e acho que, acima de tudo, a mim o que me fez pensar é que o que tem de mais rico nesta utilização desta abordagem metodológica é aquilo que nós às vezes, nós na investigação muitas vezes não temos tempo e não se faz histórias de vida sem nós termos muito tempo, e eu às vezes fico a pensar que agora e depois destes anos, nós na altura, nós fomos lá, nós voltamos, nós conversamos, nós transcrevemos, nós vimos com elas, e às vezes eu fico a pensar, será que hoje eu conseguia fazer histórias de vida com aquela capacidade de tempo que tive naquele momento? Eu acho que para mim é um dos grandes desafios, porque não dá para fazer histórias de vida a correr, e vou dizer isto assim, mas ao mesmo tempo é uma abordagem que eu acho que é mesmo das mais ricas e que depois nos permite trabalhar isto aqui em diferentes domínios. E, portanto, esta era um bocadinho a experiência só que eu tinha e esta partilha, e peço-vos desculpa por não ter assim nada, não ter nenhuma apresentação, nem ter nada preparado assim de uma forma muito sistemática, mas era um bocadinho esta experiência que eu vivi, este relato, e depois aqueles materiais eu também posso disponibilizar, mesmo a agenda. Acho que foi interessante, não vos disse, mas nós na altura decidimos quer tirar fotografias para ficar com esse registro também e depois utilizar, quer gravamos em vídeo. E, por exemplo, algumas delas estão lá em vídeo e permitem-nos depois fazer, e se calhar aqui também podia ser muito interessante, não é? Para termos esse registro. E, por exemplo, eu lembro-me sempre deste caso da Fina da Armada, porque foi mesmo a última conversa que ela teve com alguém, e acho que também me marcou muito por aí o contributo que nós demos, e lá está o tempo que estivemos com ela, e acho que aí respondemos bem àquilo que era o projeto, que era essa recuperação da memória histórica, era esse marcar e era esse construir também arquivo. Pronto, e era isto. Obrigada, Carla. Acho que sim, que temos aí boas coisas para refletir, mas é pensar que existem similaridades, né, na forma como você fez e como eu fiz, e acho que é interessante isso. Sheila, tu tinha coisa para compartilhar também sobre a tua experiência? Olá, boa tarde a todos. Sim, eu achei que seria um pouco, seria mais genuíno da minha parte entrelaçar de certa forma não a história oral, que não foi o que eu fiz propriamente, mas sim histórias de vida. O que é um pouco diferente, e também porque eu utilizei, como eles chamam em inglês, narrative analysis, análise narrativa. E eu acho, há pouco a Carla tocou num ponto que eu acho essencial numa investigação, que é, e que muitas vezes falha nos nossos trabalhos, porque realmente não há tempo, ou então nós também temos algum pudor em estarmos a desmanchar-nos, não é? Desnudar-nos num trabalho, mas é a questão da reflexividade. Quem somos nós quando estamos no meio de uma investigação, e como é que essa investigação interfere connosco, e como é que, no fundo, esse objeto de estudo também faz parte de nós, não é? E eu acho que isso foi essencial para mim, mas também foi essencial para perceber um certo cuidado e uma fronteira entre aquilo que a Jéssica disse, a subjetividade, e, por outro lado, a objetividade. Porque eu lembro-me de no meu doutoramento, eu tive a oportunidade, a partir do segundo ano, fazer muitas conferências a conselho dos meus orientadores, depois de fazer a parte da revisão da literatura e da metodologia, e de fazer o trabalho de campo. Eles perceberam que era importante também para mim começar a apresentar dados. E lembro que uma das pessoas que me deu um dos melhores conselhos, que acho que a Rosa deve conhecer, e assim como talvez aqui e outras pessoas, que foi José Luís Cabasso,
e que veio ter comigo e disse, olha, vou-te dizer uma coisa, gostei muito do teu trabalho, mas não caias na tentação de defender os teus indivíduos, senão tu não vais ter tese, tu vais ser o advogado de defesa, tu tens de fazer o trabalho de advogado do diabo, essa vai ser a parte mais dolorosa do teu trabalho. E sem dúvida a experiência dele, e nós sabemos que a experiência é algo que nos ajuda, foi essencial, porque quando eu estava a analisar os trabalhos, e eu vou voltar para trás, para também responder ao desafio deste nosso encontro, foi muito complicado, porque quando eu fui fazer as entrevistas, em primeiro lugar, eu decidi fazer o trabalho que fiz sobre os assimilados, os moçambicanos assimilados em Moçambique, primeiro porque foi um desafio do meu orientador, que disse, quero que faças algo que seja original, que tu sintas que não tenha sido feito, mas que ao mesmo tempo passe por ti. E este foi um trabalho que realmente passou por mim, porque toda a minha família e toda uma série de elos à volta da minha pessoa e da minha família estão muito relacionados com toda esta experiência. E, portanto, quando comecei a fazer o guião de entrevista, foi não só virado e vocacionado para histórias de vida, mas também para, e isso foi muito importante, perceber que a narrativa das pessoas no presente tem que ser muito escudada e muito bem acompanhada por contextos históricos, portanto foi um trabalho que eu também tive de fazer para poder contextualizar aquilo que me estavam a dizer, para perceber de que forma, quando as pessoas estão a narrar as suas vidas, não estarão a qualquer momento a enfabular e a mitificar e a romantizar. O que é que isto significa? Significa, por vezes, não dizem tudo, pensando que a pessoa que está à frente delas, porque faz parte todo este manancial ou património comum, subentende aquilo que elas estão a dizer. E, portanto, o meu guião de entrevista foi também um guião de entrevista metodologicamente muito vigiado e muito vocacionado para não permitir que eu me deixasse cair em falácias ou romantismos que a história, que a memória e a narrativa destas pessoas me pudessem empurrar. E no final eu poderia ficar muito mal nutrida em termos de matéria e de corpo e de alma destas pessoas, porque eu percebi em muitos momentos, e isto é outra questão importante, que como eu estava a trabalhar a história de vida delas em função de momentos narrativos, havia momentos que as empurravam e as condicionavam para o silêncio, nomeadamente aqueles momentos de fronteira, que foi o momento da independência, que gerou nelas a euforia, mas logo a seguir o momento da decepção e de um certo estranhamento e de um certo estranhamento relativamente a todas as medidas e decisões políticas que a Frelimo, que assumiu o governo de Moçambique independente, decidiu. E, portanto, imensas famílias não se sentiram identificadas, no fundo, com aquele novo modelo de Moçambique autónomo. E, portanto, todo aquele processo de decisão de saída de Moçambique vinda para Portugal gerava, nesses momentos da entrevista, e que eu dividia em momentos narrativos, importa dizê-lo, por sua vez muito construídos à base de um trabalho muito de leituras de artigos, de livros de história, muitos artigos acima de tudo que me pudessem dar uma visão muito métrica, e peço desculpa pela expressão, mas é mesmo isto, em termos de datas. O que é que aconteceu neste momento que eu pudesse cotejar com aquilo que me estavam a dizer? Porque esse é o grande perigo às vezes e e pode criar buracos negros, peço desculpa pela metáfora, mas pode criar buracos negros nos nossos trabalhos e nas nossas análises. E, portanto, eu também pude perceber a partir deste trabalho metodológico muito bem feito, porque também tive aqui um apoio enormíssimo dos meus orientadores, que desconstruir silêncios, desconstruir olhares que olhavam para mim e que diziam, pois, você entende o que eu estou a dizer, e eu ficava a olhar
com um olhar complacente, como dissesse, eu entendo, mas tenho de falar, porque a entrevista não é feita de silêncios, é também trazer palavras que possam não dizer tudo, mas compensar, e de certa maneira, até foi uma coisa interessante, que agora estou outra vez a voltar a isso, é que o nosso trabalho é também um trabalho de ajudar as pessoas a compensar determinados silêncios e determinadas mágoas que sem o nosso trabalho se calhar ficariam sedimentadas e petrificadas na memória dessas pessoas. Eram como aquelas cicatrizes que a gente sabe que não estão lá, mas dá comichão. E então foi como se o poderem falar sobre isto e ter alguém que os pudesse conduzir tranquilamente e com respeito e a pessoa sentir que nós tínhamos que eu tinha neste caso uma noção muito cuidadosa do que é que eles estavam a falar e a que momento é que eles estavam a referir, foi muito importante, porque em muitas entrevistas as pessoas de repente soltaram-se, decidiram sem me dizer nada abrir o baú e elas próprias espreitar lá para dentro e ficarem espantadas e surpreendidas com a riqueza que esse baú trazia. Porque muitas delas diziam logo, eu não tenho nada para dizer, eu já disse tudo que você sabe, eu tenho a certeza que você sabe muito mais do que eu. Isto foi uma das grandes estratégias de logo para me criar um distanciamento, não é? Porque nós nunca podemos esquecer que à nossa frente não está um entrevistado e uma entrevistada. À nossa frente estão pessoas inteligentes, com estratégias para se defenderem de qualquer tipo de espeto que possa ser infiltrada na sua alma. E, portanto, todos estes cuidados, para mim, foram importantes. Porquê? Porque fiz realmente este trabalho muito, muito cuidadoso em termos de revisão da literatura, perceber o que era isto da narrativa, o que é isto da memória, como é que a narrativa e a memória se casal e muitas vezes, entre elas até, que parece um casamento doce e fácil, não é. Porque quando a narrativa nos quer levar para algo consensual e sólido, a memória nem sempre permite, porque a memória sente-se, de certa maneira, invadida, sabotada, quase que é como se alguém dissesse, eu não te convidei para a minha festa, o que é que tu estás aqui a fazer? E isso eu percebi isso muitas vezes nas minhas entrevistas. Também havia o facto, muito interessante, que durante as entrevistas eu percebi que aquelas pessoas que faziam parte do universo para mim desconhecido, de repente desaguavam perto das vidas da minha família, porque algumas dessas pessoas conheciam a minha família. E, portanto, esses elos de familiaridade em termos de experiência, quer do colonial, quer depois da vinda para Portugal, também obrigou-me a criar um certo distanciamento e uma grande objetividade, quer minha, porque eu também vivi esse tempo, mais no tempo atual, para não permitir que as pessoas caíssem num certo, por um lado, como eu disse há pouco, silêncio, mas por outro lado, um certo tom paliativo. O que é que eu quero dizer com isto? Era tentar passar momentos mais difíceis e dolorosos. E, portanto, as pessoas contornavam isso com outros argumentos, que era, eu já não me lembro muito bem esta fase, sabe? Era um momento de integração, os meus filhos estavam a crescer, era preciso eles irem para a escola, eu pensar nisto e naquilo, e portanto as pessoas tinham estes subterfúgios que eram válidos e legítimos para não irem ao encontro daquilo que lhe era pedido. Eu não vou falar muito mais, mas para dizer o seguinte, uma das questões que eu tenho na minha tese de doutoramento e ao qual eu me dediquei e que foi uma espécie também de uma desconstrução da minha pessoa como investigadora e como pessoa que estava a tratar do seu objeto de estudo, pertencendo também a ele, foi exatamente a questão da reflexividade. Até que ponto isso me atingiu e me preparou ou me despreparou para determinados momentos.
E isso foi muito importante para mim, porque deu-me uma visão muito clara de que é verdade, devemos ir para a investigação com alma e paixão, mas devemos também vestir o papel do advogado do diabo, que é procurar o contraditório, procurar o que não está dito e aquilo que nós sabemos que se for dito também vai ser relevante para quem está, para quem está a dialogar connosco. Finalmente, uma coisa muito interessante com as entrevistas que eu também vou fazendo é as pessoas no final, e quando as entrevistas são narrativamente bem construídas, elas sentem que contribuíram para uma espécie de uma história não oficial do seu país, quer de origem, quer de acolhimento. Isso foi muito interessante. Foi no sentido de elas dizerem, afinal eu tinha algo para dizer, e aquilo que é dito e que foi escrito e construído oficialmente não chega quando comparado com aquilo que eu tenho para dizer. Obrigada. Obrigada, Sheila. Muito interessante. Engraçado que achei, pelo que eu entendi, o teu trabalho já foi para um lado em que a pesquisa documental teve lado a lado ali com os relatos orais, não é? No sentido de ponto de ver datas, ou ver o que foi registrado na história a respeito daquilo que as pessoas estavam dizendo e etc. Sim. E aí a gente já tem uma outra vertente que é isso, né? Tu já começou falando isso, é uma outra vertente, não é a história oral de vida ou a história oral no geral, ela inclusive vai um pouco debater essa ideia de confirmar dados porque ela entende que o relato do indivíduo ele vale por si, que não necessariamente a gente precisa confirmar isso na história oral, na pesquisa documental, na história oral, na pesquisa documental, etc. Então ele encara a questão da subjetividade do relato em si como sendo válido. E aí eu me lembro da coisa da teoria do standpoint theory da Sandra Harding. Exato, e dessa ideia desse debate, né, sobre objetividade, subjetividade, de como é que quando a gente assume a subjetividade da pesquisa, a gente talvez até torne a pesquisa ou enfim o trabalho mais objetivo. Então acho que é muito interessante a gente fazer esses contrapontos assim, até mesmo para ver para onde vamos, né, de onde vamos partir, qual é a posição que a gente vai assumir ao fazer essas entrevistas, né? E só para terminar, Jéssica, só para terminar, Kitty, e uma coisa muito interessante que eu acho extremamente gratificante é quando as pessoas sentem que podem ser uma contribuição. Elas não estão só ali como um sujeito que está a falar, elas também são uma contribuição. E quando elas colocam nesse lugar, porque nós também o permitimos, é uma coisa fabulosa, porque depois termina a entrevista e as pessoas dizem, olha, eu depois se me lembrar de mais alguma coisa eu vou telefonar para si. E vão fazer pesquisa e vão procurar coisas e telefonam e isso é absolutamente, porque a própria pessoa depois exige para si um momento de pensamento também ele historicamente pautado. Também elas fazem o seu trabalho de, será que aquilo que eu disse é verdadeiro no sentido, não é verdadeiro, é verosímil. O verdadeiro aqui pode ser demasiado duro e até ingrato. É verosímil. Então elas vão procurar nas cartas, em registros muito pessoais, se aquilo que disseram, ou se naquele dia em que elas disseram, olha, eu estava na praia eu estava em Pemba, e depois elas telefonam até e dizem, olha, afinal não estava em Pemba, estava a caminho de outra... É muito bonito, é muito interessante elas próprias se tornarem historiadores da sua própria vida. É isso. Muito, muito interessante. E eu acho que essa é uma questão que a investigação também tem que trazer ao de cima, que é quando o próprio objeto de estudo também ele é uma contribuição e assume-se nessa linha
como algo relevante, não como algo que é aquele momento e depois acabou. Boa. Professora Rosa ia dizer alguma coisa, Kitty? Não, pode ser aqui. Ah, ok. Ia dizer que, pronto, a conversa chegou rapidamente às minhas maiores perguntas, às minhas maiores preocupações, e que tem, não sei, nunca sei, quando se trata de trabalhar em coautoria, porque as pessoas que nos contam a sua vida são coautores, não é? Nunca sei. E neste caso, e ao ouvir a Sheila, ainda mais questões se levantaram, mas já as tinha antes. Sheila, a tua intervenção foi ao encontro do que eu estava aqui a pensar, tem a ver justamente com a análise. Que análise é que eticamente nós podemos fazer destas entrevistas? Até onde é que podemos ir? A Jéssica disse, e muito bem, temos que assumir que o que as pessoas nos estão a dizer, a escolha que elas fazem da vida que nos estão a contar é verdadeira. Claro que é sempre uma escolha, não é? A pessoa diz o que quer, não é? E conta a melhor história possível de si própria. Mas nós temos que aceitar aquela como uma verdade, não é? Aquela verdade e acabou. Mas depois também temos que ser críticos, porque estamos na academia. E também, isto é muito difícil para mim. Eu ando aqui às voltas e às voltas, mas pelos vistos não há, e depois de vos ouvir, não há uma resposta, nenhuma de vocês me pode dizer, olha, faz-se assim, assim, assim. E mais uma vez vai ser, do que eu percebo hoje, o caminho vai-se fazer caminhando, não é? Vai-se fazer a caminhar e vamos, se calhar, misturar mais uma vez coisas da análise narrativa com coisas... mas para mim é muito complicado pensar, sobretudo com sujeitos. Nós vamos entrevistar sujeitos, enfim, de alguma maneira têm furado os tetos de vidro, mas são sujeitos subalternizados e racializados. E a análise crítica do discurso, por exemplo, que é a técnica que eu usei mais até hoje, não se aplicaria muito aqui. Não é para estes sujeitos que ela foi inventada. Então, pronto. Bem feitas as entrevistas e já depois da troca e já depois da transcriação e já depois da aprovação por parte das pessoas que nos estão ali a dar, entre aspas, as suas vidas. Como é que ficamos naquele texto? E eu sei que já estou muito à frente, mas tudo culmina aqui, não é? Tudo como é que depois agarramos naquele diamante e qual é a legitimidade que temos, até onde, para o trabalhar? Posso? Desculpa, já tinha pedido a palavra antes. Sheila e Carla e Jéssica, muito obrigada pelos contributos até agora. Eu agora, se calhar, ia pegar nas palavras da Kitty, porque foram aquelas que mais, já pelo efeito de recessência, aquelas que estão acabadinhas de chegar, não é? E, portanto, são aquelas a que eu vou reagir. Disseste muito bem que a análise crítica do discurso não foi feita para isto. Não foi feita para nós analisarmos o conteúdo da entrevista das pessoas que ficaram a lutar muito pela vida, para conseguir furar os tetos de vidro, os privilégios de vidro e outras coisas de vidro que são tão difíceis de quebrar. Porque foi feita, sobretudo, a análise crítica do discurso foi feita, sobretudo, para diagnosticar sistemas de opressão que são invisibilizados no texto e que nós, através da desconstrução do texto, vamos expor esses sistemas de opressão.
Mas acho que a gente pode fazer um exercício que talvez seja difícil, trabalhar em sistemas de libertação. Sistemas de libertação. Como é que a pessoa se auto-liberta a si própria? E como é que essa libertação pessoal pode depois traduzir-se numa libertação coletiva? Em vez de estar focada no discurso, porque a análise crítica do discurso eu estou constantemente a ver. Não, esta não nos serve. Não nos serve, porque está constantemente a fazer o diagnóstico do que é que está a oprimir o indivíduo, do que é que está a oprimir a sociedade. Mas eu também já estive nessa, não é? E, portanto, mas os discursos que oprimem já têm tido muita visibilidade na esfera pública, os discursos de ódio também estão cada vez mais. E, portanto, eu acho que neste projeto o que nós queríamos era discursos que contribuem para a nossa libertação pessoal. E quando falo de libertação pessoal, não estou a falar da libertação daquela pessoa em concreto, mas uma libertação pessoal que se traduz também em possibilidades de liberdade para o seu grupo de pertença e para a sociedade em geral. Eu penso, pelo menos quando nós pensámos no projeto, que não tínhamos a pretensão sequer de fazer história oral. Nós tínhamos a pretensão de fazer histórias de vida, mas sem ter necessariamente a intenção de ser com a marca de dizer que estamos a fazer história no sentido daquilo que os nossos colegas historiadores entendem como história oral. E aí, eu acho que a intervenção da Sheila havia aqui um cruzamento também com a necessidade de cruzar a vida daquela pessoa com a história de facto que não está escrita e que precisa de ser escrita, por exemplo, a história de um novo país, mas também a história de uma do fim de um país, não é? Porque não foi só, por exemplo, Moçambique que foi criado, foi também Portugal como era, que desapareceu, um determinado Portugal que não pode ser pensado da mesma forma. Ou um determinado Brasil, ou uma coisa assim. Mas acho que nós, não sei se neste projeto temos pretensões de fazer história oral ou apenas fazer histórias e dar a conhecer histórias de vida que nos desafiam a pensar sobre outra história do nosso país, mas nós não vamos fazer a história, não vamos ter sequer, penso eu, podemos dar contributos para essa história. Há bocado a Carla disse muito bem que, por exemplo, foi uma felicidade, foi apenas Carla, portanto já não está, não é? Não. Foi uma felicidade, por exemplo, aquelas entrevistas com a Fina da Armada. Acho que ninguém imaginaria que ela partisse tão cedo, não é? E de facto, por acaso, ainda há pouco tempo estive a ler uma entrevista da Fina da Armada, que é uma pessoa absolutamente fantástica para pensar a história de Portugal, porque pensar a partir de um lugar de minhoto não é um lugar muito comum na história de Portugal, é quase tudo escrito a partir dos grandes centros de poder, Lisboa, Porto, agora com a questão da Revolução Liberal, etc., e do centenário do e com a história da Operação de São Pedro, não sei o que, nós temos visto o Porto aqui na agenda da historiografia, mas uma mulher do Minho que trabalha numa quinta, então é assim uma personagem que a gente faz muitas vezes a história do país. E esse aspecto é muito interessante ouvi-la. Rosa, eu estou a ouvi-la muito mal. Peço-lhe, por favor, se calhar que se aproxime do microfone. Ela está com o fone. Você está ouvindo também? Não. Eu estou. Não, porque é um fone que não está ouvindo. Talvez seja melhor fechar aqui e abrir aqui. Tá bom, vou fechar. Ok. Olá, estás a ouvir melhor? Muito melhor. Sim, agora sim. Mas está a fazer eco. Um bocadinho. É que eu estava a evitar. Não, mas deixa estar, Rosa, deixa estar. Eu vou. Aqui está Se tiver alguma ideia, eu peço. Aqui ouve-se bem, sim. Sim. Eu posso
posso só dar aqui uma chega, porque ainda falta a Isabel, a Júlia, o Pedro, a Luísa, ainda não falaram. Eu, Eu não queria entretanto, nada. vou ligar-me ao Zoom. Peço desculpa. Mas eu não era este o meu objetivo, porque eu pensei que era só aproximar-se. Não, Pronto, é peço porque desculpa, agora isso não tem problema, é que ela está numa. Liga aí. preciso, Ok. quer dizer, Ela está junto com a Luísa, por isso, mas ela vai entrar agora no Zoom por ela própria. Essa coisa dos ecos de vários computadores ligados na mesma sala. Mas pronto. O Pedro já estava com a mão levantada, agora eu não sei. Sheila quer falar? Se o Pedro não se importar, é só para dar alguma. Peço desculpa, vou ser breve para não tirar muito tempo. Eu acho que a Kitty, e bem, extravasou uma preocupação que tem de ser extravasada, não pode ficar nas nossas bocas, muito menos de uma forma calada. E eu acho, e relativamente a isso, Kitty, e a todos nós, peço desculpa, que é uma coisa, que é uma preocupação minha, que é, relativamente a estas pessoas que nós vamos entrevistar, eu acho que é muito importante perceber os percursos de vida delas, para se perceber as lutas delas, e como é que essas lutas também respondem às estratégias de emancipação, libertação, fraternidade, quer subjetiva, quer coletiva. Porque eu acho que não se percebendo bem os contextos, e cada vez mais eu acho que isso é essencial. Foi das coisas que eu aprendi no curso de Sociologia, e que os nossos professores diziam, têm de saber estudar os contextos, têm de estudar os contextos. É que se nós não percebemos os contextos das pessoas, nós perdemos, por um lado, elasticidade criativa para perceber as decisões, atitudes, quer pessoais, quer públicas, como também deixamos de ter a capacidade de nos colocar na pele delas. E eu acho que é esse exercício de nos colocar na pele delas que nos ajudaria, ainda à procura da pergunta e preocupação da Kitty, a poder formular de uma forma muito legítima, muito luminosa, este trabalho de entrevista. Isto é uma proposta de pensamento. Porque de vez em quando somos demasiado ácidos e demasiado rebarbativos na crítica que fazemos a estas pessoas que têm lutas tão públicas, não é? E por vezes não percebemos o que é que está por detrás dessas lutas. E é importante perceber esses contextos. Claro que não vamos perguntar à pessoa, você foi agredida pelo seu pai e a sua mãe quando era pequenino ou pequenina. Não é isso. É o que é que o alimentou a si para chegar a este ponto. Que circunstâncias, o que é que viu, o que é que testemunhou. E eu acho que isso é tão importante. Acho isso essencial. Sim, obrigada, Sheila, acho que sim. Pedro, diga. Tô com a mão já eu acho que a levantada. Rosa não tinha concluído. Desculpem estar a insistir, mas eu acho que a Rosa não tinha concluído tudo o que queria dizer, que tinha e que eu falado. estava a ouvir com muito gosto. Sim. Eu já tinha, obrigada, Kitty. Eu acho que já tinha dito o essencial, era isso que estava a dizer. Eu acho que é de facto uma questão muito difícil aquela que colocaste, e acho que a gente neste momento não tem nenhuma receita, não é? Mas que o nosso objetivo principal é trabalhar e desenvolver, acho eu, uma teoria da libertação. Ai, que maravilha! Esta mulher parte toda. Libertação enquanto pessoas e libertação enquanto grupos. Já sabemos, eu agora já sei o objetivo. Não podia ser melhor. Pronto. Eu sei que já há a teologia da libertação. Não, mas é outra coisa, isso é outra coisa.
fantástico. Sim, eu percebo que o que nos interessa mais é o contradiscurso, não é? O discurso de resistência e como é que isso se faz, não é? O discurso não é discurso no sentido Foucaultiano, quais são as estratégias das pessoas de resistência, não é? O discurso no sentido muito mais prático do termo, não é? Que leva as vivências de resistência, não é? Exato. Se formos Nós à já sabemos procura muito disso, sobre os discursos de opressão, não é? Nós já sabemos muito disso, o Foucault mostrou muito bem, não é? exato. E outros. Mas eles também não mostraram sequer, foi tudo também numa perspectiva muito do contexto ocidental, não é? Também temos que ter isso em conta, não é? Nem o Foucault, nem o Derrida, nem muitos outros tiveram contributos que bebendo em outras áreas culturais que não aquela onde estavam. Muito bom, Rosa, obrigada. Mas eu não sei ainda como fazer isto, não é? Portanto, eu acho que é um trabalho que temos que fazer juntos. Muito concreto, não é? Isto já é uma coisa Sim, fiquem à vontade para fazer intervenções. Não sei se talvez eu possa então só lançar algumas notas daquilo Olha, que eu só estou a ouvir, vou buscar água, está bem? a ler, com certeza. Então, eu não sou propriamente, eu por acaso utilizei entrevistas, falando um pouco da minha experiência com entrevistas, utilizei entrevistas semi-estruturadas na minha tese de mestrado, mas não sou propriamente a pessoa mais, experiente com entrevistas, pelo menos nesta fase. No entanto, eu estive a fazer algumas leituras relativamente à história oral de vida e achei interessante também para conhecimento enquanto investigador, isto tanto doutoramento, não é? Para perceber de facto em que é que consiste este método, como é que este método pode de facto ser útil para conseguirmos perceber as vivências das pessoas, conjunto das vivências, centralizar na vida, naquilo que a pessoa nos transmite pela comunicação oral, como é que também, por exemplo, eu li um dos trabalhos que eu li falava na importância da temporalidade, de considerar as dinâmicas do tempo da pessoa, como é que se constrói também pela via das histórias de vida o próprio futuro, ou como é que a pessoa nos lança pistas sobre como é que a sua vida se desenvolve, considerando o seu passado, o seu presente e também projetando no futuro. E eu acho bastante interessante ter isto em conta, também por aquilo que já foi aqui falado, um pouco também no seguimento destas questões da libertação e da autolibertação, como falava a professora Rosa e mesmo Kitty também, que nos trouxeram estes contributos, e eu fiquei a pensar também, mesmo porque eu costumo utilizar a análise crítica do discurso e a análise sociossemiótica, e eu acredito que para se estudar alguns fenómenos mais a fundo, a análise crítica do discurso, sozinha nem sempre é suficiente, e então daí também eu procurar recorrer a outros âmbitos disciplinares, outros domínios do conhecimento, precisamente também para ter esta ideia da construção. E eu pensar também nas histórias de vida e nas histórias que são contadas oralmente de vida, portanto a história oral de vida também passa muito por perceber os sentidos, não é? Porque muitas vezes os discursos, pelo menos como diria um sociólogo do conhecimento, Heinrich Keller, fala muito da cristalização dos discursos, ou seja, dos sentidos como cristalizadores dos sentidos, portanto. E então eu acho que, de facto, perceber os sentidos, ou seja, aquilo que numa concepção teórica pode estar na base dos discursos, é também importante, e portanto o método de história oral de vida pode de facto dar um contributo, a meu ver, pelas leituras que eu consegui fazer numa reflexão teórica,
nesse sentido. Portanto, perceber os sentidos semioticamente e, sobretudo, do ponto de vista da semiótica social, que eu acho que é uma semiótica bastante mais trabalhada e que nos pode oferecer um contributo ainda melhor, mais aprimorado, não é? Tendo em conta que estas pessoas também estão inseridas num todo social, constroem um social, constroem a realidade em que vivem e a realidade em que vivem também as constrói ou interfere nesse todo de construção. De facto, acho que ter estes contributos também pode, de facto, ajudar. Pronto, é apenas um breve apontamento teórico que eu lanço aqui. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada. Mais alguém? Isabel? Sim, só, não sou, acho que nunca fiz histórias de vida. Tenho que tirar o som do nosso computador. O meu bem aqui. Mas gostei muito de os ouvir a todas. Aprendi imenso neste pouquinho tempo que aqui estive. Tenho muitas dúvidas ainda relativamente às questões que aqui foram colocadas. Eu acho que é como a Rosa disse, se calhar nós não temos que ter uma receita à partida, mas termos alguma ideia de por onde queremos ir. Na minha experiência, nunca foi com histórias de vida, foi com entrevistas em profundidade, aquilo que eu percebi é que quanto mais o nosso guião é flexível e quanto mais nós conversamos com as pessoas de forma mais informal começando mesmo por falar, olha, queria que me falasse de si, de quem é, como é que se tornou a pessoa que é hoje, e eu percebi que quanto mais flexível, mais as pessoas se abriam, e algumas das entrevistas que pude fazer ao longo dos últimos anos foram muito interessantes e trouxeram realmente algumas pessoas abriram-se, outras nem por isso. E eu até hoje estou sem perceber bem porque é que há momentos em que de facto se gerou uma dinâmica diferente de outras, não é? Quando nós usamos, e gera-se, depende das pessoas também, não é? Do contexto em que as entrevistas ocorrem, depende de tanta coisa. Eu acho é que de facto nós temos que partir de algum lado, não é? Eu gostei muito de ouvir a Jéssica, fiquei com dúvidas sobre o processo de transcriação, até gostava de saber um pouco mais como é que se faz a transcriação, porque é uma responsabilidade grande também, não é? É claro que se devolve às pessoas e as pessoas podem de facto dizer que não concordam, mas este processo de olhar para as falas e interpretá-las é um processo complexo também. Portanto, eu acho que nós temos muitas questões e eu acho que, como diz a Sheila, se calhar pensar a questão da reflexividade no próprio processo metodológico e de definição dos caminhos a percorrer e escrever sobre isso, não é? E explicar as dificuldades que sentimos ao longo deste processo de definição do próprio guião, da abordagem, se calhar é uma forma também de sermos transparentes, não é? Com quem vai ler depois o nosso trabalho. Pronto, eu gostei muito desta ideia. No fundo se calhar é um caminho, esta proposta da Rosa de pensar uma teoria de libertação e as resistências múltiplas, não é? Mas nós não temos que partir já vamos analisar desta forma ou vamos seguir esta teoria. Eu acho que nós vamos primeiro conversar com as pessoas e depois, olhando para o material, vermos, se calhar aí decidirmos e conversarmos e vermos que caminhos percorrer, não é? Pronto, é só uma ideia geral. Obrigada. Mas gostava de ouvir a Jéssica sobre esse processo de transcriação e saber mais sobre ele também. Você quer? Posso falar? Jéssica quer falar um pouco? Claro. Não, diga. Tá. Gostei muito do que
todo mundo falou, aprendi demais. Obrigada, Jéssica, pela apresentação. Eu tinha colocado aqui alguns pontos, muito baseado na experiência que eu tive com o doutoramento, que eu concluí recentemente, que eu falei com imigrantes brasileiros em Portugal, mas acho que já passaram por muitas das coisas que eu anotei, mas mesmo assim eu vou passar de novo, tentando talvez dar a minha contribuição pessoal em cada tópico. Uma coisa que de fato eu queria acrescentar talvez seria interessante olhar um pouco a perspectiva etnossociológica do Daniel Berthaud, que foi que eu usei na minha tese, porque ele faz essa junção da história de vida com a perspectiva etnográfica e a sociológica, e aí eu até tirei aqui uma citação direta de um artigo que fizeram recentemente, em 2020, com ele, fizeram uma entrevista com ele sobre essa perspectiva que ele fundou, né, para a história de vida, e que ele fala que é uma maneira inteiramente sociológica de se questionar a partir de observações. Por exemplo, perguntar como que isto funciona e por que isso resiste. Acho que isso fala muito do que a professora Rosa falou, né? Como que as maneiras de falar também querem dizer muitas coisas, né? E como é que as diferentes pessoas adotam essas diferentes maneiras de falar que têm diferentes sentidos e para elas isso tem alguma função, digamos assim, nem que seja psicossocial, psicológica, enfim. Então, acho que pode ser interessante olhar um pouco esse autor e todos os trabalhos que foram desenvolvidos ao redor dessa teoria, para se pensar como se construir, como se coletar os dados. Outra coisa que eu tinha colocado também de nunca esquecer que a história de vida, né, ou a coleta desses relatos biográficos é também uma criação narrativa, então acho que já falaram aqui também, de sempre analisar com esse olhar disso também ser uma criação, então também a estrutura desses relatos também é passível de ser analisada. Outra coisa que eu coloquei aqui é sempre nas entrevistas e nas análises, sempre ter muito cuidado com as palavras, né, porque às vezes a minha experiência é que uma palavra ou uma frase tinha um significado para uma pessoa, enquanto que para outra pessoa tinha outro significado. E aí também aqui já emendando com outro ponto, ter cuidado sempre com o óbvio. Então, às vezes, o que está muito óbvio, uma frase muito óbvia, tem um outro sentido para a pessoa. Então, tentar sempre explorar esse significado do significado, né? E sempre da perspectiva de quem está fornecendo o relato. E aí também a gente falou de reflexividade também da própria pessoa que está a ser escutada, ter esse exercício de reflexividade dela própria, né? Tipo, o que isso que eu estou dizendo significa de fato para mim e na minha história. Acho que também tem uma contribuição social nesse sentido. Ao mesmo tempo, ter um cuidado para não perder o fio da entrevista, né? Então, às vezes, a pessoa começa a falar de muitas coisas e, às vezes, o objetivo nosso, assim, enquanto pesquisador no campo, pode parecer um pouco confuso, a gente acaba entrando ali no barco e navegando com a pessoa, então, ter esse fio da entrevista é sempre muito claro, mas, ao mesmo tempo, na minha pesquisa, por exemplo, esse fio, desde o início, não quis intencionalmente que estivesse tão claro, então também deixar aberto para categorias temáticas surgirem do campo, né, ter um trabalho de leitura das teorias, de quais são os temas, quais são as questões que geralmente se fala nesse tipo de trabalho, mas também deixar surgir quase que uma grounded theory, digamos assim, mas tentar deixar do campo surgirem também questões que às vezes são muito particulares dos casos que a gente está analisando, né? A gente falou também dos contextos, então dos contextos históricos e espaciais que a gente está analisando, para tentar também localizar um pouco também o nosso estudo dentro de outros estudos que estão sendo feitos dentro dessa área. E outra coisa que também eu tentei ter muito cuidado no meu estudo, principalmente porque eu, como entrevistadora, fazia parte, digamos assim, mais ou menos do meu corpo de estudo,
é que eu percebia que muitas vezes as pessoas davam o seu contributo não se mascarando intencionalmente, mas às vezes intencionalmente se colocando de trás de um discurso daquela categoria social. Então, por exemplo, como eu estava falando, a questão das palavras, quando eu falava, minha pesquisa é sobre imigrantes brasileiros em Portugal, então muitas vezes o relato era um pouco semelhante ao discurso que se tem sobre essas pessoas. Então, alguns entrevistados falavam, como você deve saber, como você já deve ter passado por isso, como se aquela experiência individual fosse uma experiência de grupo. Então, tentar, assim, não cair nessas armadilhas não intencionais que acabam surgindo, essas situações, enfim, e tentar sempre sair do discurso de grupo e tentar sempre voltar para a narrativa individual, acho que é importante. E aí, um último ponto que a professora Rosa falou de talvez seja um caminho interessante dar sistemas de libertação, né, como que essas próprias pessoas organizam ali os seus mecanismos individuais de se promover, assim, essa libertação. Eu acho que uma literatura interessante também seria o Paulo Freire. Acho que seria interessante dar uma olhada na obra dele, que ele fala muito essa questão de autonomia e de relação opressor-oprimidos, né? Claro que no contexto que ele estava estudando, e se talvez não for interessante a literatura especificamente do caso que ele fala, né, que ele fala ali de um contexto social, histórico muito específico, mas talvez entender como é que é a lógica por trás da teoria dele, da gente tentar aproveitar alguma coisa nesse sentido no trabalho. Acho que seria interessante uma literatura talvez a se ter aí no radar. É isso, obrigada. Obrigada, Patrícia. Depois eu vou mandar, eu estou tomando nota, mas vou mandar e-mail, ou vocês, por favor, me mandem e-mail com as suas referências, as suas contribuições aí de autores para a gente colocar aqui no radar, de repente procurar, como eu montei uma pasta de biblioteca sobre esse assunto, procurar textos que podem ser interessantes de adicionar nesse dossiê. A gente já está caminhando para o final, temos mais 12 minutos, não sei se alguém quer mais fazer alguma observação, ou se pronto, ficamos por aqui. Acho que tivemos insights interessantes, a Sheila está levantando a mão, a Júlia também. A Júlia desativou o micro... Calma aí. Júlia? Ok. Mas eu não tenho grandes coisas para acrescentar, não, mas eu acho que muito já foi dito, mas acho que a Sheila levantou a mão antes, não sei. Fala tu, Júlia, depois a gente volta a palavra para a Sheila. Não, eu acho que muito já foi dito, né? Eu gostei muito de ouvir tudo que foi falado aqui por todos vocês. Eu também li a parte da sua tese, da sua dissertação, Jéssica, que você tinha mandado o link, achei muito, muito interessante. É bom, além da forma cuidadosa como você escreve, né? Ver também como que faz, né? Eu fiquei pensando igual a dúvida da Isabel, logo quando você falava, né, da transcriação, falei, como é que é isso? Aí foi bom ver o exemplo, né, no seu texto também, de como que é, assim. As minhas vivências são mais próximas do que a Sheila falou, assim, quando eu trabalhei, e da Sheila e a Carla e Isabel, né? Eu fiz tanto entrevistas em profundidade, quanto história de vida no contexto de comunidades ciganas, que eu fiz etnografia durante 2 anos, então fiquei um bom tempo, assim, com eles. Mas eu acho que a dúvida principal que a Kit estava falando não era nem tanto sobre a questão da recolha dos dados, né? Eu acho que essa experiência da recolha já foi bem falada aqui, eu concordo com absolutamente tudo que foi falado, principalmente os cuidados, né, que vocês apontaram aqui. Mas eu acho que só pensando nessa questão da análise dos dados, né, do que fazer com os dados depois, né, que eu acho que era a dúvida principal que a Kit estava, eu não sei, por um lado, algumas coisas eu concordo que a gente não, né, a princípio não ficou pensando em história oral, né, assim, eu acho que
dá para se manter falando que é, né, a história de vida ali, ou entrevistas narrativas, como a Sheila também falou. Agora, achei muito parecido esse método da história oral com a questão do método fenomenológico, só que no método fenomenológico as pessoas fazem, não é a transcriação daquela forma, né? Quando conta a história, falando da pessoa, né? Tipo, a fulana nasceu em tal data, fez isso, fez aquilo, e citando as falas da pessoa, mas é o mesmo procedimento de depois ir dialogar com a pessoa, né? Ver o que ela achou, e no fim ainda fazer uma análise de núcleos de significado, que na realidade para mim é outra forma de falar a mesma coisa de análise temática, que normalmente a gente costuma fazer. Eu também já usei o método fenomenológico em pesquisa, mas eu acho que, a meu ver, é uma forma de falar outras coisas sendo feitas, que já estão sendo feitas de outro formato, assim, eu não acho que convém tanto, mas enfim, a análise temática eu acho mais profícua. E eu não sei, tendo a ver com isso que a Rosa disse, né, de repente pensar, né, nesse contributo, né, do trabalho para uma pessoa. Eu acho difícil falar que vai se fazer uma teoria e tal, mas, enfim, né, mas me lembra muito a questão que a Patrícia até mencionou, né, de grounded theory, que eu também não sei, eu honestamente eu acho que essa pretensão de falar que vai fazer uma teoria, eu sempre acho um pouco duvidosa, de achar que a gente vai conseguir, senão todo mundo está inventando teoria com base nos dados. Quando eu penso em análise de dados, eu acho, nesse caso, né, concordo com a questão da análise do discurso, né, que estaria um pouco diferente aí pelo nosso público, que o temático sempre vai ser o mais útil, de ver os temas transversais, os núcleos de sentido e os sub, né, temas ali de cada um, tanto que é específico de cada pessoa, quanto que está transversal, né, na narrativa deles. E aí sim dialogar com literaturas que já estão feitas, né, assim, penso eu. E Psicologia da Libertação tem uma coisa, Martim Baró tem um monte de obras sobre isso, tem vários outros autores, né, dessas perspectivas, né, decoloniais e pós-coloniais, enfim, mas pegando na América Latina, por exemplo, tem bastante. Eu acho que dá mais para dialogar, assim, eu penso, né, que a análise, a meu ver, seria mais profícua indo para a questão temática, assim, mas eu não sei, é óbvio, não tem como saber sem ter feito a pesquisa, né, assim, mas eu acho que eu só fiquei pensando, às vezes, no cuidado também, de daqui a pouco tá todo mundo falando nomenclaturas diferentes, e é isso, e é aquilo, e não sei o quê, e no fim, eu não sei se vai ser tudo e não vai ser nada, alguma coisa que eu acho que, em algum momento, realmente, algumas decisões terão que ser tomadas. Eu entendo que algumas coisas não dão para ser antecipadas, né? Mas outras, realmente, acho importante ir já para a recolha dos dados, igual a gente falou, com essa preocupação, né? Nem tudo dá para ser deixado para depois, assim, né? E também não sei até que ponto que eu sempre fico com essa questão de a gente não achar que vai inventar a roda também, um pouco. Mas, enfim, eu não acho que eu acrescentei tanto. Das outras coisas da recolha de dados, acho que é experiência comum aí que o pessoal já relatou. Obrigada, Júlia. Eu acho que é um ponto importante que tu disse sobre ir para a recolha de dados já com alguma ideia, e eu acho que nisso a metodologia da história oral e da história oral de vida ajuda nessa ideia de fazer um projeto, né? De mesmo que seja rascunhar algumas páginas só, mas já ter uma ideia do que se quer fazer, tanto no momento da entrevista quanto se quer fazer depois, porque acho que é fácil se perder, né, nesse processo. E pronto, muito brevemente sobre transcriação, só para saciar a curiosidade da Isabel e também da Júlia, foi só uma questão de, depois da transcrição literal, o que eu fiz na prática foi
juntar os temas, né? Então, se ela falou de Nordeste aqui no começo da entrevista, depois falou do Nordeste no meio da entrevista, depois no meio, depois no final, eu de alguma forma juntei essas temáticas, então eu peguei quais são as temáticas centrais da narrativa. E tiveram lá pelo menos 12 ou 13 temas que apareceram com muita força nas narrativas. Depois de analisar esses temas, eu juntei esses relatos num só texto. E depois eu trabalhei em cima desse texto para criar um texto original, que aí tinha uma coisa mais cronológica, assim, né? Eu não ia e voltava. Eu criei um texto mais perto do literário mesmo, mas usando expressões delas, também em primeira pessoa. Então, eu, fulana, nasci na Bahia em 1950, e na minha infância era assim que funcionava, etc. E eu acho que a força da transcriação está justamente nessa coisa da subjetividade, que eu acho que é o grande caráter da história oral, né? E a transcriação também assume essa subjetividade, né? Em vez de pegar recortes, como costuma fazer em entrevista, pegam recortes da fala e vão ali criando uma coisa que pode ficar meio Frankenstein, a ideia é você criar uma unidade que seja mais perto do literário, que seja mais inteligível, e que tenha ali que se aproxime dos atos de fala da pessoa que falou, né, do sujeito de estudo, do colaborador. Não acho que vai ser o caso do que a gente vai fazer, mas pronto, um trechinho do método de história oral que eu acho que pode ser interessante. Se vocês tiverem interesse, a gente pode debater isso mais para frente. Não sei se mais alguém... Diga. Posso só acrescentar uma coisa que eu lembrei agora. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Museu da Pessoa no Brasil. Uhum. Eu acho que também pode ser uma referência interessante. Inclusive, olhar, eles, volta e meia, eles fazem alguns concursos em que as pessoas podem se inscrever e selecionar vídeos do acervo, e a pessoa que se inscreve no concurso faz a sua própria montagem das histórias de vida, com base num tema. Então, teve um recentemente, acho que foi Vidas Femininas. Então, as pessoas que participavam no concurso podiam selecionar quantas e qualquer histórias de vida do acervo e fazer uma colagem, assim, separar trechos com base em temas, né? E que acho que também dá, assim, para a gente refletir também sobre esse trabalho de recorte e cola, e de como também acaba sendo um trabalho um pouco interpretativo também, né? A gente não pode nunca esquecer e ter isso claro também na pesquisa e no trabalho, que, enfim, por mais que a gente sempre tente deixar transparecer o máximo que a gente ouviu e a história da pessoa, vai ter sempre também a nossa voz como investigadora ali, e não negligenciar isso. Mas essa referência para o Museu da Pessoa, só queria deixar que eu acho bem interessante e pode ajudar, se a intenção for mesmo seguir pelo caminho das histórias de vida, né? Sim, acho que mesmo que não, é interessante visitar o site do Museu da Pessoa, assim, porque eles fazem um trabalho bem bonito, né, e bem moderno, né, que eu acho que é um caráter bacana, assim, de observar. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer, mas a gente já está aqui no nosso limite da hora programada. Diga. Sim, tira. Todos vocês sorriam que eu vou tirar um print para depois colocar fazer uma notícia na parte de comunicação. Vou contar até 3 aqui. Então, 3, 2, 1. Pronto. Vou depois partilhar a foto com vocês. Mas, bom, é isso. Assim que terminar aqui, eu envio o link com as minhas referências também. Fiquem à vontade também para responder o e-mail com as referências de vocês, com as observações de vocês. Obrigada a todo mundo pela participação, pelos insights. Eu acho que a gente sai daqui, não sei, acho que a missão dessa reunião era ter um ponto de partida, não é? Para essa coisa de como a gente vai fazer a história de vida. E eu acho que, de alguma forma, a gente cumpriu isso.
Professora Rosa, tem alguma coisa para dizer para finalizar? Ia só dizer que nós vamos fazer mais sessões destas relativamente, portanto, alguém queira fazer uma proposta de uma atividade, seja em termos de metodologias, de recolha ou de análise, vamos tentar fazer regularmente uma reunião destas para tipo autoformação e reflexão sobre percursos de pesquisa. Portanto, deixam à vontade para propor uma atividade concreta, como a Jéssica e a Kitty fizeram em relação a esta das histórias de vida. Boa. Obrigada, professora Rosa. Acho que é isso, agradeço todo mundo, bom resto de tarde ou começo de tarde aí no Brasil, Júlia. E obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau a todos. Obrigada.